Mas hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o momento em que a crise ela chega. E se você puder, nós vamos hoje para o capítulo 3 de Gênesis. Gênesis, hoje no capítulo 3. Nós vamos olhar um pouco aqui a respeito da entrada do pecado, mas sob a perspectiva do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar. O que fazer quando a crise chega? O que fazer para crescer com a crise ao invés de ser engolido por ela? Acompanhe comigo então o verso 6 e o verso 7 do capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é uma crise? De acordo com o dicionário, a crise é uma experiência comum da vida que apresenta um potencial de ameaçar ou desequilibrar o mundo íntimo. A crise, ela tem algumas fases. Ela começa com um evento precipitador, algo que acontece. Ela segue com uma avaliação de que aquele evento ele constitui uma ameaça. Ela também passa por uma terceira fase, que é o levantamento de recursos para lidar com ela. E, por fim, a crise ela tem uma quarta fase, que é o desencadeamento da crise em si. O que é uma crise? As crises são classificadas geralmente em duas categorias. A primeira delas, crises naturais. Um nascimento, uma criança que vem ao mundo, ela muda completamente a dinâmica da casa, a dinâmica do casal. E quando ela também vem ao mundo, tudo é novo para esta criança, tudo é novo para este bebê. A crise natural, ela tem que vir com o crescimento, ela acontece também através do amadurecimento, e ela também é vista quando a velhice chega. Mas existem também as crises emergenciais ou acidentais. O divórcio é uma, um acidente é outra, uma doença que bate à porta, a morte de um parente, perda de bens, desemprego, desentendimentos com outras pessoas. Tudo isso são crises emergenciais. Bem, os versos que nós acabamos de ler aqui, em Gênesis 3, 6 e 7, eles descrevem para nós quando aquele ambiente perfeito, aquele ambiente tranquilo, quando tudo que estava em perfeita harmonia, muda de um instante para o outro. Quando uma crise se torna presente na vida de Adão, na vida de Eva e, consequentemente, na vida de todo o planeta. Como se deu essa crise? É interessante, irmãos, observarmos que a entrada do pecado neste mundo, ela alterou a harmonia familiar do primeiro casal, pois introduziu elementos novos como medo, percepção da nudez, acusação, além de outras coisas mais. Se você olha para esse primeiro momento, você percebe nitidamente que assim que o casal peca, eles já começam a enfrentar crises acidentais, aquilo que eles não estavam esperando enfrentar. O medo é a primeira que aparece. Interessante que, falando sobre isso, Ellen White escreve assim: os anjos haviam advertido Eva de que tivesse cuidado de não se afastar do esposo enquanto se ocupavam com o seu trabalho diário no jardim. Junto dele estaria em menor perigo de tentação
do que se estivesse sozinha. Mas, absorta em sua aprazível ocupação, inconscientemente se desviou de seu lado. Percebendo que estava só, sentiu uma apreensão de perigo, mas afugentou os seus temores, concluindo que ela possuía sabedoria suficiente para discernir o mal e resistir-lhe. Esquecida do aviso do anjo, logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Interessante essa descrição. Aqui se diz que tudo começou quando, em um dado momento, o casal que estava junto, que estava perto, o casal que estava exercendo as suas atividades, mas mantendo a proximidade, eles se distanciam. O relato diz que Eva, ela vai distraída, andando pelo jardim, aqui e ali, e no jardim do Éden havia um único lugar que Deus havia dito para que eles não estivessem, para que eles não ficassem por ali. E este lugar era onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que isso? Porque em todo o Éden e em todo o mundo criado, aquele era o único ponto aonde o inimigo tinha autorização de Deus para estar. Então ali constituía uma primeira prova para este casal. Então nós observamos que Eva, ela colocou-se em risco ao sair de perto de seu amado companheiro. Em outras palavras, houve um distanciamento. Você já percebeu que dentro do contexto familiar acontece distanciamentos? Você já experimentou um distanciamento dentro da sua casa? Existe uma estudiosa da área familiar, uma filósofa, chamada Isabelle Esther, e ela descreve alguns sinais de distanciamento entre o casal. Ela diz assim: quando há excesso de tempo investido em trabalho, passatempos ou outra atividade que não seja junto ao cônjuge. Um outro sinal: abuso de substâncias tóxicas, como o álcool, drogas e assim sucessivamente. Você certamente já encontrou casais que estão completamente distantes um do outro, porque um deles resolveu, ou um deles trilhou o caminho das drogas, o caminho do álcool. Ela diz ainda que um outro sinal é quando há pouca comunicação ou conversas referidas a temas que não incluem nada de importância pessoal e emocional. Em outras palavras, o casal fala sobre muitas coisas, mas eles não conseguem entrar em assuntos de maior profundidade, em assuntos de maior necessidade um para com o outro. Não saber o que o outro pensa, não saber o que o outro gosta, não saber das particularidades, das intimidades do outro. Se são uma só carne, como é que pode não se aprofundar nos seus diálogos e nas suas conversas? Mas esta especialista, ela ainda aponta um outro sinal: falta de atenção e preocupação um com o outro, levando a se tornarem indiferentes. O tempo vai passando e não há uma preocupação. O tempo vai passando e, como citamos ontem, às vezes um viaja, às vezes um está distante, e se não houver ali alguém que faça uma ligação, alguém que procure ter contato, o tempo passa e passa-se muito e muito tempo e eles não sentem necessidade de se comunicar um com o outro. Isso já é um estágio de indiferença para com o cônjuge. Ainda um outro sinal: parar de fazer planos juntos, entrar num sistema de vida rotineira, não fazer nada para mudar aquela rotina, usar desculpas para considerar passar tempo com o cônjuge, de maneira que isso não aconteça.
E mais ainda, um outro sinal é quando os esforços de um e do outro não são vistos, não são notados, não são nem recompensados. Por exemplo, você chega em casa e aí você observa que tem alguma coisa diferente em casa. Isso acontece com os homens, com as mulheres. Você chega em casa e aí existe um móvel que está num lugar diferente. E às vezes, para mudar aquele móvel de lugar, a mulher teve que fazer uma força extraordinária. E às vezes, para fazer ali aquela arrumação, ela teve que despender muito tempo de algo ainda que era necessário para ela estar fazendo. E aí então chega-se e não observa, chega-se e não nota aquilo. Então é como se aquilo dali não fizesse a menor diferença. Devagarzinho, esse tipo de comportamento, ele vai criando uma barreira entre os cônjuges. Por quê? Porque um não nota os sacrifícios que o outro está fazendo para que eles possam cuidar um do outro e para que eles possam zelar pela sua relação. Um outro sinal ainda é quando o casal tem dificuldades para se comprometer verdadeiramente com o relacionamento. Sabe, queridos, isso daqui é algo também extremamente relevante. Às vezes, em um relacionamento conjugal, apenas uma das partes está empenhada em zelar por aquele casamento, por aquela união, por aquela família. Enquanto que, por outro lado, a outra parte está tocando a vida, está seguindo a vida e não está nem aí. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, um tempo atrás: ela casou comigo desse jeito, ela sabia quem eu era, então agora que ela me ature, que ela me aceite. Sabe o que ele estava dizendo com essas palavras? Eu não tenho nem um pouquinho de comprometimento em cultivar o meu casamento. Eu não estou preocupado em cultivar o meu casamento. Eu estou preocupado em ter alguém que me aceite do jeito que eu sou. Sabe, queridos, e um outro sinal ainda de distanciamento é quando os conflitos, eles não são resolvidos e vão se amontoando ao longo do tempo. É quando também existe dificuldades na área da sexualidade do casal. Aqui nós entramos também em um outro ponto sensível. Muitos casais não conseguem conversar abertamente sobre esse tipo de assunto, sendo este um assunto de grande necessidade, de grande importância para o vínculo matrimonial. Muitos não conseguem dialogar, muitos não conseguem falar sobre isso. Muitos, talvez pela sua criação, talvez pela cultura que carregam, talvez por aquilo que trazem em sua bagagem, não conseguem tratar desses assuntos com o seu cônjuge e se tornam cônjuges frustrados dentro da relação conjugal. Mas ainda, queridos, existe um outro sinal: uso excessivo de redes sociais e exposição daquilo que é íntimo, daquilo que é privado ao casal. Falando um pouco sobre estes itens, a irmã White escreve assim: há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Ninguém mais tem qualquer direito a este sagrado círculo. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que os outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos a outras pessoas. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Não devem jamais marido ou mulher se queixar um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Você entendeu? Há coisas que são do casal. Sabe, se eu não consigo contar algo para o meu cônjuge, então eu não posso contar para ninguém lá fora. Se você tem que reclamar do seu cônjuge, reclame primeiro com Deus e depois com ele.
Porque se você reclamar primeiro com ele, pode ser que você esteja desequilibrado emocionalmente. Então é melhor reclamar primeiro com Deus e ter o domínio próprio sobre você, para que depois então você vá conversar com o seu cônjuge. Mas será que é somente entre cônjuges que há sinais de distanciamento? É claro que não. Veja, por exemplo, no que tange ao relacionamento de pais e filhos. Às vezes, esse distanciamento se dá por experiências traumáticas em decorrências de abusos ou situações extremamente fortes que foram vividas entre pais e filhos. Sabe, queridos, quantos filhos há que carregam consigo marcas de um relacionamento conflituoso com seu pai? O tempo passa, a vida passa, e eles não conseguem ter uma proximidade verdadeira. A vida passa e são dois estranhos pelo caminho desta vida. Ainda uma outra causa, conflitos entre os cônjuges, filhos que assistem, conflitos entre os pais, eles têm a tendência de se distanciar de um dos cônjuges ou então dos dois. Por que de um? Porque às vezes eles tomam o partido de um. Normalmente o partido é da mãe, né? Mas há um distanciamento. Então, os conflitos entre cônjuges, se não forem tratados com a devida discrição, podem estar criando filhos completamente distantes de seus pais. A ausência de comunicação aberta e transparente entre pais e filhos é outro sinal. Pouco ou nenhum tempo dedicado aos filhos, preferência entre os filhos. Você certamente já ouviu histórias de famílias onde um filho é tratado com mais preferência, e aquele outro filho, que não é o predileto, ele começa a desenvolver um distanciamento. E ainda uma outra questão aqui é a não aceitação do namorado ou do cônjuge do filho. Você já ouviu algumas histórias talvez sobre isso. Então, os pais não aceitam a nora ou o genro. E aí, para não ter problema em casa, o filho passa meses, passa tempo sem visitar a casa do pai. Por quê? Porque quando ele se casa, o vínculo que ele cria com o seu cônjuge se torna um vínculo extremamente profundo. E agora a palavra de Deus diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe. Não é virar as costas, mas ele cria um novo vínculo. E se este vínculo aqui, ele é conflituoso, se um desses novos cenários é conflituoso, então um deles vai sofrer. Se é conflituoso entre o marido e a mulher, pode ser que sofra o relacionamento com os pais. E se é conflituoso com os pais, pode ser que sofra entre o casal. Então a melhor coisa é você tomar como um novo filho, né? Tomar como uma nova filha. Às vezes quando se casa, surge uma insegurança no coração da mãe, porque está perdendo, né? Às vezes quando se casa, surge uma insegurança no coração do pai, porque já não tem mais tão perto. Mas a vida é assim. Cria-se para que depois bata as asas. E agora você precisa olhar pelo outro lado. Você está ganhando mais um filho, você está ganhando mais uma filha. Você está ganhando mais um pai, você está ganhando mais uma mãe. Olha que coisa bonita. Então, se é visto por esse ângulo, isso não gerará distanciamento, pelo contrário, gerará aproximação. E sabe mais uma coisa? O casal precisa resolver os seus problemas entre o casal. Ainda que os pais, ainda que os sogros, né, vejam o que está acontecendo, eles precisam se segurar, eles precisam resistir à tentação de enfiar a colher. Porque se você enfiar a colher ali, você pode atrapalhar o quê? O amadurecimento, o crescimento. Às vezes, para alguns casais, é bom que se casem e vá viver 500 quilômetros dos cônjuges.
Sabe por quê? Porque no início eles precisaram amadurecer. Se eles estivessem perto, ao primeiro sinal de crise, voltariam correndo para dentro da casa dos pais. E isso não é crescimento, isso não é amadurecimento. Queridos, ainda um outro sinal de distanciamento entre pais e filhos: a falta de vida espiritual no lar. Isto é algo que a irmã White destaca também em alguns dos seus livros. Bem, voltando a Eva, primeiro então ela se distancia. Segundo, se você olhar o texto a partir do verso 1, você perceberá que Eva, ela dialoga com a tentação. Eva conversa com a serpente. Queridos, a família, o casal, os filhos, eles devem fugir de tudo aquilo que representa perigo para a estabilidade familiar. Quantas vezes, queridos, que ou os cônjuges ou os filhos estão flertando com a tentação, estão flertando com o inimigo. Um dos grandes perigos hoje dentro do ambiente familiar chama-se pornografia. Alguns dados, só para você poder se atentar para esse assunto. 20% das buscas hoje feitas em smartphones envolvem a procura de algum conteúdo pornográfico. Outro número: em muitos países, os meninos começam a consumir pornografia na internet a partir dos 10 anos de idade. E em muitos países europeus, de acordo com uma pesquisa, meninos entre 12 e 13 anos, eles se consideram dependentes de pornografia. Pastor, o que isso tem a ver? Você que é pai sabe a importância disso. Você que é pai, especialmente de um adolescente, você sabe como isso é sério. Então, sempre que seu filho estiver lá, escondidinho com o celular, dá uma espiadinha, dá uma olhadinha. Pega lá e puxa o histórico daquilo que ele esteve acessando. Você está cuidando, você está zelando, você está vendo o futuro do seu filho. Alguns outros números, irmãos, ainda sobre pornografia. Veja só, 70% dos homens com idade entre 18 e 24 anos visitam sites pornográficos ao menos uma vez ao mês. 37% de toda a internet é composta por pornografia. Se esse assunto não fosse tão consumido, talvez ocupasse uma fatia de 5%, de 3% ou menos ainda. Mas há procura, há procura. Ainda outro número: 22 milhões de brasileiros assumem consumir pornografia, sendo que desse número, 76% são homens e 24% são mulheres. E desse número total, e aqui vem um número que me assusta, 69% são casados ou estão namorando. Então eu pergunto, aonde que acontece o maior consumo de pornografia? É entre os solteiros ou entre os comprometidos? Entre os comprometidos. Entre os casados. Pastor, mas isso não é importante? Isso não é importante até não bater na sua porta. Porque quando bater a sua porta, você poderá perceber como é poderoso isto para destruir uma família, para destruir um relacionamento conjugal. Alguns outros números, agora entre os evangélicos, 57,38% dos evangélicos consomem, acessam pornografia mensalmente. Este é um dado da Universidade Luterana. Um outro dado: 58% dos homens cristãos acessam pornografia. E agora vem o resultado: 60% dos divórcios na América
E no Brasil não é diferente. Tem como causa principal o consumo de pornografia. Será que este assunto não é perigoso? Será que não há muitos cônjuges, famílias, conversando com a serpente? Flertando com a serpente? Nós estamos numa sociedade extremamente erotizada. As crianças já estão expostas à erotização desde os seus primeiros anos. E tudo isso traz um sério prejuízo lá na frente. Mas Eva ainda fez algo mais. Ela decidiu comer o fruto. Se você olhar o verso 6, você vai perceber o momento em que ela toma a decisão. Eva, então, ela desobedece primeiro em sua mente, para depois concretizar a sua ação de comer o fruto. O perigo, o pecado, ele não começa pelas mãos, ele não começa pelas ações, ele começa sempre aqui, para depois vir para cá. Então, essa é uma questão extremamente séria. Observe que, falando sobre esse assunto no livro Lar Adventista, Ellen G. White escreve assim: embora possam surgir dificuldades e perplexidades, nem o marido e nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continue as primeiras. Atenção. Os que são casados sabem o que isso significa. Quando passa pela mente assim, não devia ter casado. White está dizendo que quando esse tipo de pensamento vem, ele deve ser repelido imediatamente. Por quê? Sabe, queridos, às vezes a gente pensa que os problemas eles vão ser resolvidos com o divórcio ou com a mudança de cônjuge. Mas quando você conversa com alguém que já se casou diversas vezes, você vai perceber que esta pessoa constatou que os problemas eles apenas mudam de endereço. Eles mudam apenas de telhado. Em outras palavras, nunca se permita pensar, você que está casado, que o seu casamento foi um erro. Isso aqui é muito importante. Quando um divórcio chega a acontecer, é porque ele já passou pelo pensamento. Ele já passou pela mente. Ele já começou aqui. Eva também comeu o fruto. Ou seja, ela se entregou ao apetite. Ela deu vazão à sua vontade carnal. Dentro do relacionamento conjugal e familiar. Como é perigoso quando alguém dá vazão às suas emoções e aos seus sentimentos de forma desequilibrada. Eu me lembro, queridos, isso aqui é uma coisa minha, pessoal. Eu me lembro quantas vezes que eu e meus irmãos, nós tínhamos que sair correndo de dentro de casa, porque um de meus pais, na verdade o meu pai, havia perdido o controle emocional. Havia perdido o controle das emoções. E sabe, queridos, hoje eu olho para trás e eu fico pensando como é perigoso quando dentro do ambiente familiar não se consegue se controlar. Eva não conseguiu se controlar. Por isso ela pegou o fruto e comeu. Aquele fruto agradável aos olhos. Aquele fruto que ela pensou ser bom, que ela pensou trazer alívio, que ela pensou trazer felicidade. Trouxe para ela tristeza e sofrimento. Certa ocasião, conversando com um homem que havia se separado recente, ele olhou e disse assim: pastor, eu pensava que seria algo bom, mas eu descobri que foi uma tremenda tragédia. Se eu pudesse voltar atrás, como eu gostaria de começar tudo outra vez, mas agora eu já não posso mais. Sabe, queridos, Eva, ela se entregou à tentação. Por outro lado, nós temos o exemplo de Cristo. E eu quero finalizar com este exemplo.
Se você puder, vá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E aqui nós vamos observar como é que Jesus, ele lidou com a tentação. Veja comigo, Mateus capítulo 4. Veja, Eva, ela deu todos os passos para entregar-se à tentação, entregar-se ao pecado. Agora veja como Cristo lida com a tentação e traga isso para o relacionamento familiar. Veja, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Olha aqui para mim. Qual foi a primeira tentação de Eva? Aonde que ela deu o primeiro passo de forma externa? Quando ela cedeu ao quê? Ao apetite. Quando ela não controlou o lado físico. Agora veja Jesus. Jesus estava com fome. Imagine você 40 dias em jejum. Eu não consigo imaginar. Jesus estava com fome, faminto. Satanás aparece para ele do mesmo jeito em que apareceu para Eva. Claro, não como uma serpente, mas Satanás aparece para ele como um anjo de luz. Satanás vem a ele como uma criatura celestial. O pecado baterá à porta de nosso lar, nunca como ele realmente é. Ele sempre virá disfarçado. Ele sempre terá uma roupagem atraente e interessante. Agora veja comigo, como Cristo lida com a segunda tentação. Se você observar, o verso 5 diz assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você se lembra que a serpente disse a Eva: se você comer do fruto, você será conhecedora do bem e do mal, você será como Deus. Então aqui, Satanás está tentando levar Cristo à presunção. E o que é presunção? É colocar-se numa situação a qual Deus não nos encaminhou para estarmos naquela situação. Irmão, me diga uma coisa. A palavra de Deus recomenda que eu bote lá para assistir aquele filme bem esquisito, bem horripilante. Aí eu vou e coloco. E ainda coloco os filhos para assistir. O que eu estou fazendo? Exatamente isso. Estou brincando com o pecado. Queridos, há muito tempo atrás eu conheci um casal, acompanhei um casal, que em certo momento do relacionamento deles, o marido disse para a esposa: olha, a coisa entre nós está muito fria. A gente precisa dar uma melhorada. E a esposa perguntou assim: mas como é que você quer melhorar? E ele mostrou para ela algumas fitas de vídeo. Lembra? VHS? Acho que é VHS, né? Aqueles antigão. Aqueles que você ia lá na esquina e locava. E para você locar aqueles filmes, você tinha que entrar numa salinha reservada. Ele mostrou para ela, ela se assustou. Não, calma. E aí, com muita dificuldade, ela aceitou. E aí eles foram assistindo aquilo, semana após semana, até que um dia aquele homem estava diante do líder religioso de sua igreja, dizendo: por favor, me ajude, porque o meu casamento está indo a pique. A minha esposa está saindo de casa para viver com outro homem. Eu pergunto: quem é que pulou do pináculo do templo? Quem que pulou? Foi ele.
e ele pulou achando que no meio do caminho Deus iria segurar. Não é assim. Quando a gente brinca com o pecado, fatalmente a serpente morderá. Mas Cristo lidou também com a terceira tentação. Se você olhar a partir do verso 8, diz assim: o diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Sabe, queridos, quantos casais não estão sacrificando o seu relacionamento no altar de uma vida mais cômoda pelas finanças? Quantos casais que estão tão embrenhados no trabalho, em busca de poder econômico, que eles já não conseguem mais ter tempo para se relacionar um com o outro. Às vezes um trabalha num turno, o outro trabalha no outro, e eles mal se falam. Quantos pais estão também vivendo uma situação similar? O filho está crescendo e ele não vê. Quando ele olha, aquele menino que era desse tamanho já virou um homem de todo tamanho. E ele olha para trás e diz assim: isso aconteceu e eu não vi. Por quê? Busca de poder. Eu não estou querendo dizer que você não tenha que trabalhar para dar à sua família conforto. Eu não estou querendo dizer que você não tenha que zelar pela sua casa. Mas eu estou querendo dizer, baseado na palavra de Deus, que a busca por um determinado poder pode tirar de nós aquilo que de fato é o verdadeiro poder para manter a família unida, para manter o casamento feliz. Sabe, queridos, nós precisamos pensar sobre isso. Se você está indo bem, se a sua casa está indo bem, pense sobre isso para que assim continue indo, para que assim continue acontecendo. Mas se não é assim, se você não está vivendo exatamente dessa forma, você tem hoje a oportunidade de refletir, você tem hoje a oportunidade de pensar, você tem hoje a oportunidade de começar de novo, de fazer diferente, de escrever uma nova página de uma forma diferente. Você gostaria? Você que ainda não formou a sua família, gostaria de ir por esse caminho? É o primeiro passo, seguir os conselhos da palavra de Deus. Se você deseja isso, eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé para nós falarmos com Deus. Santo Deus, é nosso desejo, é nossa oração, que os conselhos da Tua palavra sejam praticados na nossa vida familiar e conjugal. Abençoe, Senhor Deus, a cada cônjuge aqui, a cada família aqui. Abençoe também, Senhor Deus, a cada jovem, a cada filho que está planejando também constituir a sua família. Senhor, ajude-nos a seguir a Tua palavra. Ajude-nos em tudo considerar aquilo que o Senhor nos orienta. E ao mesmo tempo, Pai, abençoe para que a nossa casa seja um lugar sagrado, seja um lugar especial, seja um ambiente de refúgio, de felicidade, seja um pedacinho do céu. Por favor, em nome de Jesus nós lhe pedimos isto. Amém.